O pessoal fala assim, por que Marte e Júpiter é redondo, mas a Terra é plana? Porque o terraplanismo, ele diz que a Terra não é um planeta. Os terraplanistas mesmo, originais, eles falam que a Terra é um reino do Criador. Interessante. Eles falam desse jeito. Então, ela não é um planeta. Se você falar que a Terra é igual a Marte, você está reduzindo a obra do Criador. É Entendi. isso que eles falam. Entendeu? E aí eles usam algumas passagens bíblicas para justificar. Por exemplo, Deus criou a Terra, construiu um domo para separar as águas superiores das águas inferiores. Eu vou falar, eu nunca li a Bíblia, eu nem sei se isso está escrito lá. Mas tá mal interpretado. Depois eu posso falar a parte bíblica. Beleza, aí você depois explica. Isso é o que eles falam, entendeu? E eles falam que na Bíblia existem várias e várias passagens que, dependendo da maneira que você interpreta, você chega na definição de que a Terra é plana. Uma coisa muito interessante é que, se você pegar os maiores terraplanistas do mundo, do Brasil, todos eles dão essa visão. A Terra plana tem uma origem religiosa. Religiosa. A origem da Terra plana é religiosa. Ela não é científica, ela não é nada disso, entendeu? Ela está calcada na religião. Eu até entendo um porquê deles quererem fazer isso, porque eles podem conseguir muito mais seguidores se eles colocarem a Bíblia. Eu já discuti com um terraplanista, debati com um terraplanista, que é aquele negócio, né? Eu estou conversando com ele, ele chega e fala assim, tá aqui, ó, tá escrito na Bíblia. Eu falo, cara, aí é complicado. Aí eu perdi. Exatamente. Aí eu não tenho nem o que discutir, entendeu? Então, essa é a visão que tem. Se você vê os terraplanistas dando entrevista, os terraplanistas mesmo, eles falam isso. Para nós, existe o Criador criou isso aqui é o reino dele, e ele colocou os orbes para enfeitar o firmamento, que eles chamam. É isso que eles falam, certo? Cara, então vamos lá. Cientificamente, a Terra poderia ser plana? Não pode, entendeu? Por vários e vários motivos, entendeu? O primeiro deles é até a própria gravidade, entendeu? A gravidade na Terra plana, o funcionamento que a gente vê ela funcionar, e várias provas que a gente tem, na Terra plana funcionaria totalmente diferente. Porque teria que ter um problema de borda muito grande, entendeu? Porque ia faltar massa e tal. Então tem toda uma dedução. Isso é uma coisa. O terraplanista, ele não acredita que exista gravidade. Ele fala que as coisas caem por diferença de densidade. Entendeu? Se eu soltar o copo aqui, ele cai porque o copo é mais pesado. Entendeu? E não porque está tudo sendo atraído para o centro da Terra. Então, vamos dizer, é assim que eles explicam você soltar uma coisa e cair. Não tem gravidade, porque a Terra não é redonda. Que se ela for redonda, ela vai ter gravidade. Então, eles vão explicando assim. E aí, tem, assim, milhares de coisas, de argumentos que eles vão colocando, e todos eles são facilmente refutáveis com a ciência que a gente tem hoje. Eu cito alguns que, geologicamente, a Terra não pode ser plana, porque a gente tem vulcão. Então eu falo assim, cara, você pode até duvidar de foguete, de satélite, mas de vulcão você não pode duvidar. Porque o vulcão está ali, ele entra em erupção, ele mata um monte de gente, e ele entra em erupção há muitos milhares de anos. E para um vulcão entrar em erupção, você tem que ter uma placa tectônica, que está se mexendo. Para ter essa placa tectônica, você tem que ter um manto, você tem que ter um núcleo. Como você vai ter isso numa Terra que é plana e não é uma esfera? Então, não encaixa isso. Mas pode ser tal coisa. Tem outro problema também, que muita gente não entende, que existem forças que atuam nas placas, forças flexurais, por exemplo, que a gente chama, que essas forças só atuam porque a Terra é redonda. Se a Terra fosse plana, você não teria essa flexura da placa. Então, por aí a gente já explica. Outra coisa que eu falo para todo mundo, se você usa GPS, não tem como a Terra ser plana. Porque o GPS ele só funciona via satélite. Verdade. Não tem como eu lançar um satélite na Terra plana. Entendeu? Então, usou o GPS, você provou que a Terra é redonda. E aí vamos tendo várias coisas. A sombra da Terra na Lua pode ser argumentado? Claro, um eclipse lunar, que nós vamos ter um agora lindíssimo, na madrugada de 14 para 15 de março, vai ter um eclipse total da Lua, vai ser visível do Brasil, e aqui deve ser um lugar que deve ter um eclipse lindíssimo. Na hora que você faz a imagem, você vê a Lua entrando pela sombra da Terra, você vê a forma da sombra, é redonda, só pode ter sido projetada. E o que eles dizem com relação a isso aí? Por exemplo, que ali é muito claro, mesmo leigo vê que
Algo redondo está sendo projetado ali. O do eclipse... Cara, o negócio do terraplanista é o seguinte, ele tem uma explicação para tudo. Entendi. Entendeu? Para tudo ele vai arrumar uma explicação, desde que seja a mais absurda possível para defender. Ele fala que não, porque para eles a Terra seria isso aqui, né? Então, se a Terra estiver assim... Ah, entendi. Então, Entendeu? para eles, na verdade, a Terra, ela não é um quadrado, é um disco. A Terra é um disco de pizza. Um disco de pizza. Com borda de catupiry. E a borda é a Antártica. Entendeu? Então você não pode... Ah, você não pode chegar na Antártica. Se chegar na Antártica, vai ter gente lá que vai te matar. Sempre, a teoria da conspiração também, que eles não querem que você descubra aqui. Eles misturam o interessante da Terra plana mais moderna, porque a Terra plana ela teve vários momentos. Teve um momento em 1950, um cara chamado Eric Dubay, que veio com isso. Depois teve um outro momento onde um pesquisador ele criou a teoria da Terra plana numa tese de doutorado dele para mostrar como criar uma teoria de conspiração. A tese dele é, eu vou mostrar para você como que a gente cria uma teoria de conspiração. E falou da Terra, e criou a Terra. E criou e o pessoal aprovou. Aprovou, porque tá aí, né? Ele mostrou. Na verdade, a teoria dele é que é possível criar qualquer teoria de conspiração. Mas eles usam essa tese dele sem saber que o motivo era mostrar a teoria da conspiração, Sim. achando que o cientista provou. Exatamente, é isso que eles fazem. Como é que é o nome dele mesmo? Cara, esse aí eu não sei, mas um original lá da década de 50, um cara chamado Eric Dubay. Uhum. E agora ela voltou com força, mais recentemente, em 2015. Em 2015 ela voltou com muita força, teve artistas aderindo e tudo mais, e aí virou isso tudo. Só que olha que interessante. Uma das coisas que a Terra plana defende é que a Antártica é uma borda, é a borda da pizza, certo? Isso aqui tudo é Antártica. Aqui no meio é o Polo Norte, tá? Então vamos lá. Se eu vou no Polo Norte, eu posso ver o sol da meia-noite, certo? Porque o sol nunca vai se pôr, beleza? No modelo globo que eles falam, tá ok? No modelo Terra plana, tá ok também. Tá ok. No Se Polo ele estiver no Norte centro. aqui sim, isso. Ah, tá, porque o Polo Norte, na verdade, seria Polo Centro, né? Polo Centro, é isso mesmo. Agora vamos para o Polo Sul. Aqui, ó, a borda da pizza está aqui. Se eu tiver em cima da borda, vocês concordam comigo que não pode ter nada para o sul? Claro. Porque não tem mais nada, certo? Isso quer dizer que se eu for na Antártica e ver o sol da meia-noite, acabou para a Terra plana. Com certeza. Certo? Fizeram esse experimento. Chama The Final Experiment, está tudo registrado. Foram 10 pessoal do Globo, eles chamam de globaloid, tá? Foram 10 globaloides e 3 terraplanistas, os principais terraplanistas do mundo, foram para a Antártica, levaram todos os equipamentos, mais de 10 câmeras, câmera filmando tudo, e mostraram o sol da meia-noite na Antártica, ao vivo e com tudo filmado. Tanto que os terraplanistas lá falaram, cara, não tem o que discutir. Não são mais. O experimento foi feito e o experimento provou. Aí começaram a falar, mas era tela verde. Os caras foram lá e mostraram que não era. Eles começaram a duvidar até dos próprios terraplanistas que estavam lá. Começaram a duvidar, exatamente, entendeu? Começaram a duvidar, não, pode ser tela verde. Provaram que não é. Mas pode ter sim sol da meia-noite, porque eles falam que se o sol... Aí, agora, pessoal, presta atenção que sua cabeça vai explodir. Você olhou para o sol não está ali onde você olhou. Porque existe um efeito de difração. Aí eles usam aquele exemplo de colocar um canudo dentro de um copo d'água e você vê o canudo aqui e outro pedaço daqui. Então tem essa difração aqui. Então isso acontece na atmosfera, porque a atmosfera é cheia disso. Quer dizer que eu olho para o sol e o sol não está ali? Mas e se eu construo um relógio de sol e ele mostra exatamente a sombra no horário que eu tenho aqui? Como que fica isso? Então não dá. Então, eles tentam de toda maneira. Mas chama The Final Experiment. Vão lá no YouTube, para quem estiver duvidando do que eu estou falando. Tá lá tudo. Tem a live deles. Tem tudo mostrando. E os caras se retratando também. Os caras também falando. Então isso provou. Por quê? Porque se eu estou aqui na borda e o sol passou por aqui, a Terra não pode ser plana. Como passou o sol aqui onde não tem nada? Entendeu? Então, a gente tem várias maneiras, tanto na parte geológica, na parte geofísica. Eu trabalho com petróleo e eu descubro petróleo. Para descobrir onde está o reservatório, na minha equação, tem lá um fator que leva em consideração a curvatura da Terra. Se eu não levar em consideração, o poço que é para ser aqui vai ser aqui. Eu vou perder
Não existia empresa de petróleo. Estou tentando lembrar, foi o Cláudio Ptolomeu também do Egito, que ele pegava os obeliscos. O Eratóstenes, né? Exatamente, que fez o experimento famoso que o obelisco, ele dava a sombra do obelisco, não era mesmo. Só que aí, então, eles refutam esse experimento. Por quê? Para o terraplanista, o Sol está a 5.000 quilômetros de altura. 5.000 quilômetros, entendeu? E dentro do domo. Porque para o terraplanista tem o domo e ele tá aqui. Não existe nada acima do domo. Acima do domo, aí eles apelam para a Bíblia, existe a tal das águas superiores. Uhum. Então não existe nada acima do domo. Tudo que você vê está dentro do domo. Então, você mediu uma estrela que está a 20 anos-luz, isso para eles não existe. Está tudo no máximo a 5, 6 mil quilômetros de altura. Entendeu? E não está, porque a gente mede, a gente tem telescópio e tal. Aí eles, para justificar isso, eles têm que apelar para algumas teorias de conspiração. A NASA mente, tudo que você vê da NASA é feito por computador, então aquilo lá não é real, é tudo criado para te enganar e tal, não sei o quê. Então é basicamente isso. Olha qual que é o problema da pessoa não fazer uma exegese bíblica, uma hermenêutica. A palavra que aparece por domo, lá, que algumas Bíblias traduziram como domo, né, que Deus falou o céu lá, a abóbada celestial, aquela coisa toda, é a palavra rakia em hebraico. E estudos comparativos do hebraico bíblico com outras línguas congêneres da época, nos dá, isso aqui é sério, eu posso depois explorar melhor, que a palavra rakia significa expansão dos céus. Tá? E o problema é que quando a Bíblia foi traduzida para o latim, o São Jerônimo traduziu expansão por firmamentum. Perdão, ele traduziu rakia, do hebraico, por firmamentum. E aí, nas Bíblias em português que derivaram da Vulgata Latina, ficou, e Deus fez o firmamento do céu. A ideia da cúpula da concha, tá certo? Mas, se você comparar quem dá essa visão de terra plana com abóbada, é a cosmologia babilônica e egípcia. Realmente, dá para provar terraplanismo na mitologia egípcia e babilônica, não na Bíblia. Deus fala a expansão do firmamento. E esse lance das águas superiores e inferiores? Pois é, as águas superiores e inferiores, a Bíblia fala que realmente Deus fez separação entre águas e águas, mas não fala. A gente até acho que conversamos sobre isso num dos podcasts, que você fala assim, que existe realmente alguns que trabalham com a hipótese que a água que está aqui na Terra veio de cima. E só que a Bíblia não fala em que estado essa água estava. Se você pegar a nossa atmosfera, tem moléculas de água. Muita água, claro. Tem muita água, está cercada de água. Claro. E a Bíblia não fala em momento nenhum que é água líquida. Água líquida. Você está entendendo? Fala água, Deus fez separação. Como é que era essa água pré-Gênesis? Aí que é aquele detalhe que a Bíblia não dá e algumas pessoas ficam querendo enfeitar. Aí você completa. Completa. Entendi. A bem da verdade, a Bíblia não entra em detalhes sobre a forma do planeta Terra. Então, aí... como eu falei, eu não... Ela não entra. A Bíblia não fala que o único lugar que alguém poderia pegar para dizer, mas vai ser distorcendo demais o texto bíblico, que eu falei que é uma linguagem de impressão humana, quando fala assim, os 4 cantos do céu, de uma outra extremidade do céu, mas isso, repito, não é que a Bíblia errou e não que a Bíblia está literalizando. É como o cientista que fala o seguinte, olha o átomo de... Claro. Aí fala assim, não é divisível porque o Sérgio chamou de átomo. Não, calma, gente. O Sérgio está chamando de átomo que ele está usando a linguagem do senso comum, que, aliás, é uma expressão que cientistas usam. O senso comum.